tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas, boa tarde, Brasil, iniciando mais uma edição do programa Voz do Interior. Comigo, André Santos e uma equipe de profissionais que a partir de agora vai conectar você, a notícia e a informação, sempre fazendo jornalismo sério, é de verdade, impactante, eletrizante, é do jeito que o povo gosta. E aqui você sabe, o meu compromisso é apenas com você, é apenas com a verdade. Começando a partir de agora o programa que está ecoando por todo o estado do Amazonas, Voz do Interior. Chega mais, meu povo. Um beijo pra você do interior do estado do Amazonas e, obviamente, você aqui da capital amazonense e você ligado pelo YouTube de qualquer parte do mundo. Começando a partir de agora o programa que tá na boca do povo, Voz do Interior. Sabe por quê? Porque aqui nós falamos a verdade. Doa a quem doer. O nosso compromisso é apenas com você. É apenas com a verdade. Eu quero saber o que está acontecendo agora no seu município, na sua cidade, aonde você mora. Como é que anda a questão do atendimento nos hospitais da tua cidade, a questão da merenda escolar, a infraestrutura da tua cidade, porque você pode ter absoluta certeza. Se existir indícios de corrupção, Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, vai estar investigando, vai estar apurando a sua denúncia. E você pode fazer a sua denúncia a partir de agora pelo Instagram. Coloca aí, da INC News. Traz, meu filho, me ajuda, José. Coloca agora, você pode fazer a sua denúncia, você pode seguir também NC News 24H. A partir desse momento, faça a sua denúncia, o seu questionamento, o que causa dor e sofrimento ao nosso povo e à nossa gente do estado do Amazonas. Sabe por quê? Aqui o meu compromisso é apenas com você, é apenas com a verdade. Aqui no programa Voz do Interior, você tem casos de polícia, solidariedade, comunidade e também o combate contínuo à corrupção tão presente no nosso estado e em todo o território nacional. José, me traz a viatura da polícia, Eu já começo o programa falando a respeito de um caso de polícia. Eu vou trazer para você que em uma ação conjunta da Polícia Civil de Urucará e de Itacoatiara, interior do Amazonas, um homem de 29 anos de idade, ele foi preso. Atenção, Manaus, Amazonas e Brasil. Após aplicar um golpe de estelionato, o espertinho quase saiu com uma moto Pop 100, mas as autoridades conseguiram pegar o meliante. Quem tem mais informações a respeito desse caso, direto, exatamente, da cidade da Pedra Pintada, de Itacoatiara, é a competente repórter, a nossa correspondente agora do interior do estado do Amazonas, Suzana Martins. Suzana, o que realmente aconteceu? Conta pra nós! Muito boa tarde, meu amigo André Santos. Pois é, chegamos aqui em Itacoatiara, para trazer todas as informações de tudo que acontece aqui no município, entre elas polícia, política, economia, entre outros assuntos. Só que a gente vai falar de um caso agora bastante curioso que chamou a atenção das autoridades policiais aqui do município. Isso porque uma ação conjunta entre as polícias civis do município de Itacoatiara e também do município de Urucará realizaram juntas a prisão de um homem de 29 anos pelo crime de estelionato. Mas André, agora você me pergunta e me questiona, mas como que ele conseguiu aí fazer este crime? O que houve, O que aconteceu? Vou te contar agora, inclusive para você que nos acompanha aqui no NC. Este homem, ele pegou ali no município de Urucará, alugou uma motocicleta e ele, achando que não ia descobrir o crime dele, pegou esta motocicleta, fez um documento falso, o DUT, que é o documento de rodar da motocicleta. E o que ele achou? Ele achou que ele poderia sair ali do município, e desaparecer com essa motocicleta, uma popzinha, aquelas pequenininhas. Pois é, ele achou que ninguém ia dar falta. Fato que o proprietário desta motocicleta, sim, sentiu a falta do bem dele, ali, da motocicleta, procurou este homem, não encontrou ele ali de forma alguma no município de Urucará e decidiu procurar a Polícia Civil. Quando ele descobriu
que ele teria pegado a motocicleta e conseguiu atravessar para o outro lado, passou ali pela capital amazonense até chegar aonde? Aqui em Itacoatiara, da cidade da Pedra Pintada. Ele foi interceptado pela Polícia Civil porque a polícia do município de Urucará entrou em contato com a delegada Renata Viana e ali as duas polícias entraram em ação e fizeram a prisão deste homem. Inclusive a gente tem um trecho de uma conversa com a delegada onde ela explica, né, a ação policial neste caso. A gente vai ouvir agora. Motocicleta Honda Pop em razão do cometimento de crime de estelionato ocorrido na cidade de Urucará. A equipe daquela delegacia de Urucará entrou em contato com a equipe plantonista de Itacoatiara para informar que esse homem, mediante a apresentação de documentos falsificados, conseguiu alugar uma motocicleta naquele município e após isso se apropriou desse bem, colocou essa motocicleta em um barco e estava indo com a motocicleta em direção à cidade de Manaus. Diante disso, nós conseguimos interceptar este homem aqui em Itacoatiara por volta de 8h45 da noite do sábado. E então conseguimos efetuar a recuperação desta motocicleta. Ele foi ouvido, responderá pelo crime de estelionato e a motocicleta então será entregue à vítima do município de Urucará. A gente ouviu, né, a autoridade policial aí falando e agora esse bonitinho aí acho que achou que não ia ser preso e a casa dele caiu, está à disposição da Justiça Amazonense e a moto foi devolvida ao verdadeiro dono. Volto com você no estúdio. E detalhe, um verdadeiro golpista. A pena pode chegar de 1 a 5 anos de prisão. Ele teria alugado essa moto Pop no município de Urucará, interior do estado do Amazonas, já estava vindo com a moto exatamente para a capital amazonense, mas olha, nele, ele foi algemado, foi grampeado pelo trabalho da Polícia Civil do município de Itacoatiara e agora está à disposição da autoridade policial e da Justiça Amazonense. Me coloca a imagem no telão, por gentileza. A hora que ele foi preso aí, exatamente, traz a imagem porque eu vou trazer para você a prisão desse homem, a prisão desse golpista. Agora ele pode pegar uma pena de 1 a 5 anos de penitenciária, algema nele da malandragem através do trabalho exatamente da polícia. Coloca a imagem aí, tá aí a imagem. A imagem nesse momento você vê o trabalho da Polícia Civil, esse homem que vai responder agora pelo crime de estelionato, podendo pegar uma pena de 1 a 5 anos de prisão, queria aplicar o golpe e sair com uma moto Pop lá do município de Urucará, interior do estado do Amazonas. Para ele a casa caiu. Sabe o que eu acho engraçado? Que na hora que esses elementos são presos, são algemados, grampeados, não fala exatamente nada. Todo mundo vira inocente. Ou é pai de família, ou é cidadão de bem, ou é estudante. Ah, eu não fiz exatamente nada. Samuel, eu sou vítima da sociedade. Eu sou vítima da sociedade. Não tive oportunidade na vida. Sabe quem é vítima da sociedade, Samuel? Vítima da sociedade é o pai de família que mal consegue sobreviver nesse país. Vítima da sociedade é o aposentado que ganha uma verdadeira migalha. Vítima da sociedade é mais de 35% do brasileiro que recebe ainda salário mínimo que mal consegue sobreviver. Não é viver não, pessoal. É sobreviver. Vítima da sociedade é a jovem que é violentada pelo criminoso. É a mulher que é espancada pelo covarde e o canalha. Vítima da sociedade é o povo que é refém do medo, da violência e da criminalidade tão presente no coração de cada amazonense e tão presente no coração de cada brasileiro. Nós somos vítimas da sociedade. Nós somos vítimas das mãos desses criminosos, desses canalhas, elementos covardes de alta periculosidade que não têm dó, piedade das suas vítimas. A verdade é essa e a verdade tem que ser falada. Você que não me conhece, eu sou André Santos, sem medo de falar a verdade. Para tudo que você está fazendo nesse momento, porque eu vou trazer para você mais um caso de polícia. Você não vai acreditar. Uma mulher de 29 anos de idade, ela foi presa suspeita de agredir a própria filha, de apenas 8 anos de idade. Isso aconteceu no município de Pauini, interior do Amazonas. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, com apoio da Polícia Militar do Amazonas. Quem vai trazer detalhes a respeito desse caso é ele, o competente, experiente repórter policial, Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Aumenta o som e põe na tela da audiência.
Mãe é presa em Pauinim por agredir filha de 8 anos de idade. Não se sabe o que aconteceu, porque que essa mãe agrediu a filha. A 63ª Delegacia Interativa de Polícia de Pauinim, a 923 quilômetros de Manaus, é longe de Pauinim, hein? Com o apoio da Polícia Militar, prendeu uma mulher de 23 anos pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica praticado contra a sua própria filha de 8 anos. O crime aconteceu no município de Pauinim, interior do Amazonas. As diligências chegaram até a casa dessa mulher e quando chegaram lá, o que aconteceu? Foram conversar com a mulher e disseram, não, eu não bati, eu não espanquei não, eu apenas fui chamar ela a atenção. Chamar a atenção? Não foi isso que os exames disseram. Agora, se você tem um filho, tem uma filha, você mora no interior, mora em Manaus, mora em qualquer lugar desse imenso Brasil de meu Deus, não é mais na época da vovó, não está mais como na época da vovó não. Que a vovó não contava conversa. Ela batia mesmo com a palmatória e às vezes batia também com cinturão. Essa era minha avó, que Deus o tenha. Mas hoje não é mais assim. Você quer corrigir o filho, você tem que saber conversar, tem que saber falar, tem que ter toda uma cautela, porque senão você vai ser presa, por agressão a um menor, ao indefeso, uma criança que não tem defesa nenhuma. A mulher está presa e vai ter que pagar pelo crime de maus tratos. E ainda pode perder a guarda da criança. Tem isso também. As imagens são do Pablo Medeiros, eu sou Vanderlei Modesto, homem do sapato azul. Voltamos aos estúdios. Estamos falando de uma criança de apenas 8 anos de idade. Ela foi presa, obviamente, agora à disposição da autoridade policial. Estaria maltratando, espancando a própria criança, o próprio filho. Meu Deus, isso aconteceu no interior do Amazonas. Aonde nós iremos parar com tanta violência? Sabe o que acontece, Samuel? Infelizmente, aqui, ó, o coração humano, que no passado demonstrava sentimento de amor, caridade, cordialidade pelas pessoas, hoje, está inverso, né, José? Está inverso alguma coisa aí? Hoje, infelizmente, o que mostra é apenas a violência. Boa parte da humanidade já não tem mais sentimento pelo próximo. A verdade é essa. As pessoas matam sem dó, sem piedade, espancam seus próprios filhos, agridem suas próprias mulheres, suas companheiras. E aquilo que eu volto a dizer para você no dia de hoje, que eu comento praticamente todos os dias, nós temos que modificar o nosso Código Penal ou Código do Processo Penal, endurecer as nossas leis. Educar uma criança é uma coisa, espancar, bater, agredir, torturar é uma outra situação. Lara, aí vira crime. E obviamente que não é porque você é a mãe que você tem o poder total de agredir teu filho. Você pode educar, qualificar, preparar, ensinar, mas não bater, não agredir, não maltratar. Coisa que, infelizmente, isso vem acontecendo de uma forma constante, lamentavelmente, dentro do nosso país. Você faz ideia quantas crianças, quantas meninas são agredidas pelos próprios pais todos os dias no nosso estado e no nosso país? Você pode ter absoluta certeza que o número é gravíssimo, é assustador de agressão que acontece dentro da própria casa, dentro da própria família. Sabe o que acontece? Boa parte das vezes, o inimigo não mora ao lado não, mora dentro da própria casa. A verdade é essa. O tema que eu vou trazer para você agora vai te chocar mais uma vez. É um tema que nós falamos praticamente aqui todos os dias. Que causa revolta, que causa indignação e que, obviamente, deve modificar o Código Penal para punir esse tipo de ação criminosa. Eu vou trazer para você a respeito de 2 homens investigados por estupro em ocorrências distintas. Eles foram presos pela equipe da Delegacia Interativa de Polícia do município de Itacoatiara, que é região metropolitana aqui da capital amazonense. Uma média de 100 mil habitantes tem o município de Itacoatiara. Em cumprimento ao mandados de prisão. Ainda de acordo com informações preliminares, um dos suspeitos é acusado de abusar, para aí, sexualmente do próprio filho. Uma criança de apenas 11 anos de idade. Meu Deus! Meu Deus, aonde nós iremos parar com esse tipo de ação criminosa que vem só aumentando no nosso país? Isso é um tapa na cara de todos nós.
Quem vai trazer informações detalhadas a respeito desse caso é a competente repórter Suzana Martins. Tapete vermelho para você, Suzana. É isso mesmo, André. Muito boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você de casa que está acompanhando aqui o programa. Olha, a gente está falando direto aqui do município de Itacoatiara, onde a gente acompanha, né, as ocorrências policiais. E olha, vou trazer um caso para você que é muito revoltante, onde a polícia fez a prisão de 2 homens pelo crime de estupro e o outro homem também pelo crime de estupro de vulnerável, ou seja, 2 prisões. O que acontece? A polícia fez a prisão de um homem de 25 anos que estava sendo procurado pela Justiça Amazonense. Ele teria cometido o crime de estupro em uma outra localidade. A polícia descobriu que ele estava aqui no município de Itacoatiara morando e aí foi feita a prisão deste homem, né? Foi cumprida a ordem de prisão. Já o outro homem de 32 anos, ele foi denunciado pela família pelo crime de estupro de vulnerável. André, ele estuprou o próprio filho, que hoje tem apenas 11 anos de idade. De acordo com a polícia, o crime começou quando a criança tinha entre 6, 7, 8 anos, por aí. E esta criança veio sofrendo esse tempo todo. Fato que a polícia tomou conhecimento, ele estava aqui no município também e foi preso, né? Os 2 foram presos no mesmo dia e passaram ontem por audiência de custódia. Detalhe, a Justiça Amazonense manteve a prisão deles e agora, sabe onde eles estão, meu amigo? Aqui na delegacia, na cela, onde vão responder aos processos, vão responder à Justiça Amazonense pelos crimes que cometeram. Volto com você no estúdio. Estamos falando de crimes bárbaros, chocantes. Dentro do Código do Processo Penal, é chamado hediondo. Por que hediondo? Porque é repugnante. Causa nojo esse tipo de ação criminosa. Causa indignação em todos nós. Causa revolta no meu coração e no teu coração. A verdade é essa. A delegada Renata Viana falou a respeito dessa situação em detalhes das prisões desses elementos. Põe na tela da audiência. A Delegacia Especializada de Itacoatiara começou a semana efetuando o cumprimento de 2 mandados de prisão. O primeiro deles relacionado a um crime de estupro cometido por um homem de 25 anos e o segundo relacionado a um crime de estupro de vulnerável cometido por um homem de 32 anos contra o próprio filho, que atualmente tem apenas 11 anos de idade. Este segundo homem, inclusive, já respondeu a vários procedimentos na especializada por diversos crimes relacionados ao contexto de violência doméstica, cometidos inclusive contra a ex-companheira. Os 2 presos foram para a audiência de custódia e após já foram encaminhados ao presídio de Itacoatiara. O pai que violentou o próprio filho, de 11 anos de idade, hoje tem 11 anos. Obviamente que esse estupro já vinha acontecendo há um determinado tempo. Isso é repugnante. Nós sabemos verdadeiramente que nós temos que atualizar o nosso Código Penal brasileiro. Código Penal que é de 1940, que houve algumas atualizações ao decorrer das décadas, mas aqui ainda deixa no coração, na mente, na consciência do cidadão de bem, a revolta, a indignação de percebermos que boa parte da justiça brasileira só funciona no pedaço de papel. Porque as leis são frouxas, são velhas, ultrapassadas, no meu ponto de vista, e eu posso estar equivocado aqui, eu posso estar errado aqui, eu não sou o dono da verdade, você pode ter certeza disso, mas no meu ponto de vista, José, para crime de estupro de vulnerável, tinha que ser uma pena realmente pesada. Pelo menos prisão perpétua a esses estupradores, a esses elementos covardes, cruéis, desumanos, que não tem piedade de ninguém. Porque se você pega uma história onde o próprio pai consegue violentar o próprio filho, você pode ter absoluta certeza, se esse homem, se esse elemento, esse canalha covarde pega uma outra criança, é capaz de matar essa outra criança. Do meu ponto de vista, deveria ficar o resto da vida preso numa cela de penitenciária, já que não temos no nosso país prisão perpétua, não temos pena de morte. Agora a pergunta é, e como é que fica o coração desses meninos, dessas meninas que são violentadas, que são estupradas?
Como é que fica toda essa situação? Como é que fica? Tem imagem no telão, José? Tem imagem no telão, é? Coloca a imagem no telão aí, a chegada desses homens aí, presos pela Polícia Civil do município de Itacoatiara, que vem fazendo um excelente trabalho, a Polícia Civil amazonense, as forças de segurança, 2 elementos que agora estão à disposição da autoridade policial, vão responder pelo crime, obviamente, de estupro de vulnerável, de estupro de nossas meninas e nossos meninos, também no interior do Amazonas. Olha que tem um detalhe importante, hein? Esse tipo de ação criminosa vai aumentando, principalmente no interior do Amazonas, onde os criminosos, esses bandidos, pensam que a mão pesada da justiça não vai chegar, por se tratar de municípios distantes, longínquos, na verdade, aqui da capital. Mas uma coisa eu garanto para você, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as forças de segurança, o governo do estado é presente para conter esse tipo de ação criminosa. Eu espero verdadeiramente que esses elementos possam passar um bom tempo dentro do presídio amazonense. Esse é o meu pensamento, é o meu desejo de verdade, porque quando fala-se em estupro de vulnerável, me causa uma total revolta, uma total indignação, porque essa criança, esse menino, tem a vida marcada para sempre. Nunca vai ser esquecido o que aconteceu com ele ainda quando era criança, você pode ter certeza disso. Muito obrigado pela sua audiência, você ligado aqui na tela do programa Voz do Interior, que está na boca do povo. Sabe por quê? Porque aqui a nossa equipe não tem medo de falar e mostrar a verdade para você. Sabia que você pode agora fazer a sua denúncia, o seu questionamento, a sua reivindicação? De que maneira? Através do Instagram aqui da NC News. Cadê, ó? NC News 24H. Manda mensagem agora de qualquer canto do interior do Amazonas, aqui da capital amazonense, e com total certeza a gente vai colocar, vai investigar, vai apurar através dos nossos repórteres, tanto aqui da capital, como também no interior do estado do Amazonas, a sua denúncia, sem medo de falar. A coragem, às vezes, pode ultrapassar as leis e colocar sua vida em risco. Atenção a esse fato. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra 2 pessoas transportando 3 botijas de gás e uma moto, sem uso de capacete. As imagens foram registradas na semana passada no município de Quari, interior do Amazonas. Quem vai contar essa história é ele, o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto. Casal flagrado passeando com 3 botijas no interior do Amazonas viraliza e é notícia em Quari. Quari é um município do Amazonas, onde tem o Cristo Redentor, bem na entrada da cidade, terra de Adair Pinheiro. E lá aconteceu o inesperado, um caso inusitado. Um casal de moto, sem capacete, com 3 botijas de gás, não sei se estava seca ou estava cheia. Eles estavam passeando com as botijas. E aí chamou a atenção de toda a comunidade, toda a população. Quem via aquela cena começou a olhar. E o negócio atingiu as redes sociais e está bombando. E segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, artigo 248, prevê que transportar a carga em desacordo com as regras é infração grave. A penalidade inclui multa e retenção do veículo. E de acordo com o artigo 244, também do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que conduzir motocicleta, motoneta, quadriciclo, bicicleta, transportando algo é infração gravíssima. A punição inclui multa, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo. Falei bicicleta, mas não tem bicicleta não, só é moto. É moto, é motoneta, é quadriciclo. Se alguém estiver transportando sem capacete, sem a devida proteção, estiver conduzindo ou transportando algo, é penalidade de retenção e proibição, retenção da carteira e proibição de dirigir. Além do mais, o casal estava com 3 botijas. Pablo, o que teria acontecido, Pablo? Esse casal está com 3 botijas. É necessidade? Estavam vendendo gás ou viralizou por quê? Necessidade, né? Deve ser necessidade. Porque no interior do Amazonas é comum. Não vem dizer que não, porque é comum. As pessoas andam sem capacete, andam descalço, andam sem camisa, sem NH pra quê?
Se ninguém pede, ninguém cobra. Os municípios, a maioria vai que dá. Não tem sinalização, não tem mão nem contramão, mas esse caso de Quari, já pensou o casal? 3 botijas, eu queria saber como é que ficou essa situação. A botija estava cheia ou estava seca? Aí, eis a questão, não sei. As imagens são do Pablo Medeiros, eu sou o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Voltamos aos estúdios. Isso pode? Numa moto transportando 3 botijas de gás, podendo acontecer uma tragédia, um acidente, uma fatalidade, até mesmo morte, lá no município de Quari, interior do Amazonas? Isso pode? Quando ele falou que é comum no interior as pessoas andarem sem capacete, 2, 3 numa moto, pode ser até comum, mas é contra as leis de trânsito. O que falta, na verdade, é intensificar a fiscalização dos municípios do interior do Amazonas. Olha essa imagem aqui, é uma imagem impressionante, ó. Levando 3 botijas, podendo causar um grave acidente, um atropelamento, de repente uma criança poderia perder a vida, ou eles próprios poderiam perder a vida. A verdade é essa. Eu chamo isso de irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Não devemos aceitar esse tipo de ação. Não devemos aceitar esse tipo de irresponsabilidade que acontece, infelizmente, nos nossos municípios. Ah, não, mas eu estava precisando levar as botijas. Leve de outra maneira, transporte de outra maneira, mas não poderia ser feito dessa forma. Nós temos que intensificar, o Detran Amazonas tem que intensificar a fiscalização dos municípios aqui do interior do Amazonas. Porque pode de tudo. É sem capacete, é menor pilotando moto, é menor dirigindo carro, é pilotando moto sem capacete, sem habilitação. Meu Deus, isso é um absurdo. Nós temos que colocar regras, estabelecer regras e, obviamente, estabelecer a própria lei de trânsito, que é uma lei nacional. Mas parece-me que não consegue alcançar e chegar em alguns municípios aqui do Amazonas. E detalhe, vamos falar a verdade aqui. Vamos falar a verdade. Isso não acontece somente aqui no interior do Amazonas. Isso acontece em boa parte do país. Você vai para uma região do Pará, que eu já estive em alguns municípios do Pará, é a mesma coisa que acontece. A verdade é essa. Você vai também no interior de Roraima, acontece a mesma situação. Você vai para o interior do Acre, é a mesma situação. Na verdade, é necessário intensificar. Na verdade, é necessário fiscalizar de verdade para dar uma resposta para o pai de família e o cidadão de bem. Chega de encontrar os meios para facilitar, para atenuar uma situação que é irregular. Se é irregular, se é irregular. Se está ilícito, é ilícito. É incorreto, é incorreto. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Aqui na capital amazonense, o que mais nós observamos em algumas áreas e zonas aqui de Manaus são pessoas pilotando motos sem capacete. Às vezes 1, 2, 3. Um dia desse, José, eu vi 4 pessoas, Samuel, numa única moto. 4 pessoas. Deveria ser a esposa, o esposo, uma criança na frente e outra atrás. Isso é brincadeira. Isso é um verdadeiro absurdo. Que, obviamente, a justiça, a polícia e os órgãos fiscalizadores devem fiscalizar de verdade para dar uma resposta para o pai de família, o cidadão de bem. Vou trazer para você que durante a Operação Mulher Segura, a Defensoria Pública do Amazonas oferece atendimento jurídico gratuito a mulheres vítimas de violência, com serviços como orientação jurídica, solicitação de medidas protetivas, acompanhamento de processos, entre outros. Quem vai trazer informações detalhadas a respeito dessa ação é ele, Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Nós estamos no bairro do Parque 10, precisamente aqui na Avenida Maripiranga, próximo à Bola do Eldorado. E aqui, ao fundo, está a carreta da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Eu sou lá de Carol Braz, que é a Defensora Pública do Núcleo de Defesa da Mulher. Essa carreta vai estar aqui também na Zona Leste de Manaus. São 2 carretas, uma aqui na Zona Leste, do dia 3 até o dia 6 de agosto, para atender a necessidade das mulheres. E a doutora Carol Braz vai esclarecer para a gente quem pode chegar até aqui, como é que são feitos os atendimentos e como é que está esse ano a Defensoria Pública com relação a esse tipo de atendimento. Oi, Vanderlei.
Olá a todos. A Defensoria Pública está participando da Operação Mulher Segura. Nós estamos com a carreta da Defensoria, com o ônibus da Defensoria, nas duas delegacias da mulher. Aqui no Parque 10, lá na Zona Leste também, realizando atendimentos às mulheres. São atendimentos para orientar acerca de medidas protetivas, para pedir medida protetiva e também para entrar com as ações de família, ou seja, ação de alimentos, pensão alimentícia, divórcio, guarda das crianças, porque muitas vezes são essas questões que acabam gerando uma violência doméstica. Então a Defensoria vem atuar para garantir o atendimento a essas mulheres. Então você pode vir direto a uma das duas delegacias, direto aqui no atendimento, que você vai ser atendida e que você já traga os documentos necessários, como a sua identidade, comprovante de residência, documento das crianças, se você vai fazer um pedido de guarda, se você vai fazer um pedido de pensão alimentícia. E também estamos aqui para o caso de você querer tirar alguma dúvida. Muitas mulheres, às vezes, têm dúvida se vão denunciar, se não vão denunciar. Então, busque a Defensoria Pública para tirar as suas dúvidas. Venha, ainda que seja para você pedir uma informação, porque a informação salva vidas. Qual o horário de atendimento? Das 8 às 14 horas, nesses dois pontos de atendimento, você não precisa agendar antes, basta você vir que você será atendida. Obrigado, doutora Carol Braz, defensora pública. Você está no programa Voz do Interior. Eu sou Vanderlei Modesto, Casemar de Pablo Medeiro, e voltamos aos estúdios. Operação Mulher Segura é mais que importante, obviamente, para atender as nossas mulheres em vários aspectos, né? Questão de pensão alimentícia, questão de fazer a denúncia. Para aí, deixa eu entender. Deixa eu entender aqui. Não, para aí, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É isso mesmo? Todo dia no Brasil? 51 mil mulheres são agredidas por dia no Brasil. Eu acabei de receber informações da nossa produção, só para você ter uma noção, que mais de 50 mil mulheres são agredidas todo dia no nosso país. País que fala e prega sobre justiça, combate contra a corrupção, que fala sobre legalidade, que não consegue proteger nem as próprias mulheres. Nem as próprias mulheres. Mulheres que são subjugadas, mulheres que são ameaçadas. Não. Você sabia que 624 mulheres são agredidas por hora no nosso país? Eu falei 624 mulheres. Nesse exato momento, Samuel, presta atenção, Samuel. Nesse exato momento aqui, existem mulheres que estão sendo agredidas. Existem mulheres que estão sendo espancadas, maltratadas, subjugadas, ameaçadas até de morte. E sabe o que é mais chocante? Vira a câmera, meu filho. Cadê o José? Vira a câmera se eu tô aqui, José. Se eu virei pra cá, vira a câmera. O cara, tu ganha 10 mil reais por mês e passa um ano pra girar. Eu tô bem aqui agora. Sabe qual é o mais chocante? Vamos ver. Ah, agora foi rápido, hein? Sabe qual é o mais chocante? É que boa parte dessas mulheres que são agredidas pelo esposo, pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo ex-esposo e pelo namorado. Aqueles que deveriam proteger, guardar, tratar de uma forma delicada e especial essas mulheres são os agressores. Só para você ter uma noção, essas agressões levam ao crime de feminicídio, que é a morte de mulheres relacionadas a um relacionamento. São 4 mulheres que morrem todo dia no nosso Brasil, no nosso país. Crime de feminicídio que vem aumentando. Vem aumentando. Sabe por quê? Porque temos leis ainda fracas, obsoletas e frouxas, que não conseguem punir de verdade esses agressores. Você pode ter absoluta certeza, Sara, que nesse momento, nesse exato momento, aqui em Manaus, no Amazonas, existem mulheres sendo, nesse instante, espancadas, maltratadas por esses canalhas.
não se cale, faça ainda hoje a sua denúncia. Não esqueça disso. Presta muita atenção no que eu vou trazer para você agora. Muita atenção. 7 anos após o massacre que resultou na morte de 56 detentos e unidades prisionais do Amazonas, o sistema carcerário do Estado ainda enfrenta grandes dificuldades como superlotação, deficiência estrutural e violação de direitos humanos. Levantamento do Ministério Público do Amazonas aponta que 42 das 62 unidades prisionais e delegacias inspecionadas do interior operam acima da capacidade. Vanderlei Modesto apurou todos esses dados e vai trazer para você agora uma mega matéria a respeito dessa situação. Põe na tela da audiência. 7 anos depois do massacre, 42 unidades prisionais e delegacias do estado do Amazonas enfrentam superlotação. Isso não é novidade para ninguém. Os interiores do Amazonas, delegacias do interior do Amazonas, estão superlotadas. Aqui na capital amazonense, as penitenciárias também estão superlotadas. O levantamento do Ministério Público aponta excesso de presos em 2/3 das unidades vistoriadas no estado. Especialmente alertam para o risco de novas crises no sistema penitenciário. 7 anos após o massacre, que deixou 56 detentos mortos em uma unidade prisional aqui do estado do Amazonas, os problemas de superlotação continuam. Violência de direitos continuam. E também o sistema carcerário do estado está falido. O sistema carcerário do estado do Amazonas, podemos dizer que é considerado um dos piores do Brasil. Nós estamos aqui no primeiro DIP e aqui é uma central de flagrante. Aqui o preso chega, é feito a lavada do flagrante, daqui ele segue para a audiência de custódia e de lá o juiz determina para onde ele vai. Agora, ir para onde? Porque as penitenciárias estão superlotadas. E no interior do estado do Amazonas, que é pior, que não tem um local adequado, ou seja, a cela, a carceragem continua do mesmo tamanho. Os presos não têm um lugar para tomar banho de sol. Eles ficam na frente da delegacia. E quem está na delegacia, ou seja, quem está no DIP, Departamento Integrado de Polícia, se for PM, vai ter que ficar vigiando os detentos enquanto eles tomam banho de sol. Se for policial civil, da mesma forma. Eles não recebem para isso. É uma situação difícil que o Ministério Público do Estado do Amazonas está vendo e está cobrando. Agora, o que pode ser feito? Como é que vai ficar essa situação? É uma situação difícil em que as pessoas que são parentes ficam lamentando e ficam querendo que o preso tenha o direito dele. Eu não estou aqui punindo, eu não estou aqui sendo aqui o advogado do diabo, mas eu estou falando a verdade. O massacre, que eu acabei de falar ainda há pouco, ocorreu entre os dias 26 e 27 de maio de 2019 e resultou na morte de 56 detentos em 4 unidades prisionais do estado. As investigações apontaram que a sequência de assassinato foi motivada por uma disputa entre facções criminosas. E até hoje, essas facções continuam se degladiando, continuam se enfrentando, fora e dentro da cadeia. Agora, o assunto aqui é superlotação. Até quando as delegacias dos municípios vão ficar superlotadas? Até quando as penitenciárias vão ficar superlotadas? Qual é a solução? Com a palavra, até quando as delegacias dos municípios vão ficar superlotadas? Até quando as penitenciárias do estado do Amazonas vão ficar superlotadas? Com a palavra, o Ministério Público do Estado do Amazonas e as autoridades competentes. Eu sou Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, com imagens de Paulo Medeiros, agora sim. Sou Vanderlei Modesto, o homem do Sapato Azul. Voltamos aos estúdios. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, nós temos aqui dentro do estado do Amazonas, dos presídios amazonenses, mais de 8.500 presos. Somente para você ter uma noção. E detalhe importante, não quer ficar numa superlotação? É simples isso. Samuel, é a coisa mais fácil do mundo.
basta não matar, basta não roubar, basta não executar, decapitar, esquartejar as vítimas, basta não estuprar, basta não roubar, basta não traficar e acabar com a inocência dos nossos filhos e nossas filhas. Se você não fizer nada disso, sabe o que vai acontecer? Você vai poder voltar para casa todo dia. Observar o sorriso da vossa filha. Abraçar a vossa esposa. E deitar na tua cama. Não importa se vai ganhar mais, se vai ganhar menos, se vai ganhar salário mínimo. Mas você vai estar livre. Você vai estar livre. A verdade é essa. Vanderlei Modesto falou que existe superlotação. Vanderlei, Vanderlei, a coisa mais fácil do mundo, sabe qual é? Não mata que não vai parar no presídio, meu amigo. Não estupra que não vai parar na penitenciária. Agora, se matou, se estuprou, se executou, decapitou, obviamente que você vai ser penalizado pela justiça. Por outro lado, todo ser humano necessita também ter seu espaço. Obviamente que a gente não está no tempo da escravidão, maus tratos ou coisa parecida. Obviamente que o próprio governo tem que verificar essa situação do que acontece nas nossas penitenciárias e nossas celas de delegacia no interior do Amazonas, como também nas penitenciárias aqui da capital amazonense. Sabendo que pode acontecer sim. Poderá acontecer, de repente, uma nova tragédia, rebelião dentro dos presídios em consequência de superlotação que vem acontecendo dentro do estado do Amazonas. Mas pense nisso. Não quer parar no presídio? Não quer parar numa cela de penitenciária? Não quer ficar numa superlotação? Passando privações longe da família? É muito simples. Fique longe do crime, da violência. Muito obrigado pela sua audiência, você ligado aqui na tela do programa Voz do Interior, comigo, André Santos, o apresentador que não tem medo de falar a verdade. Uma história trágica e triste. Família e amigos, moradores do Conjunto Maria Zeneide, localizado no quilômetro 8 da rodovia M070, na entrada do que seria a cidade universitária, no município de Manacapuru, realizaram uma manifestação cobrando uma coisa básica: iluminação. Isso porque dias atrás o Richard Gomes, de apenas 16 anos de idade, perdeu a vida em um gravíssimo acidente nesse trecho da estrada. A mãe disse que se a via tivesse iluminação, seu filho estaria ainda vivo. Quem conta e traz detalhes a respeito dessa manifestação, da revolta da população do município de Iranduba, é ele, o experiente e um dos mais competentes repórteres de polícia e repórter investigativo do Amazonas, Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Põe na tela da audiência. Mãe de adolescente morto na M070 que liga Manaus a Manacapuru pede do prefeito providências. Esse caso que eu vou falar para você agora é um caso de polícia. É um acidente de trânsito envolvendo a administração do município de Iranduba, interior do Amazonas. Richard Gomes, 16 anos de idade, foi morto no dia 20 de julho. Segundo informações, ele estaria de carona com uma moça na traseira da moto, ele estava na garupa da moto, e essa moto colidiu com um carro. O Richard não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe dele, a mãe do Richard, a Maria Gomes, ela, bastante emocionada, revoltada, ela participou de uma manifestação recentemente com um grupo de 40 pessoas e cobrou do prefeito Augusto Ferraz a iluminação ali daquela área, que segundo informações é na entrada da cidade universitária, quilômetro 8, na entrada da cidade universitária onde aconteceu o acidente. Ela diz que se tivesse luz, o meu filho não teria morrido. A falta de iluminação é desde 2024. E até agora o prefeito Augusto Ferraz não fez absolutamente nada
Ele prometeu na campanha, segundo informações, de que ele iria asfaltar as ruas dos bairros onde não tem asfalto, no Iranduba, interior do Amazonas, também no distrito do Cacau Pereira, mas até agora não asfaltou. Ele iria colocar iluminação e não colocou. E a revolta dessa mãe, da Maria Gomes, é que o filho dela, 16 anos de idade, o Richard Gomes, morreu por falta de iluminação, porque a pista é escura, não dava para ver direito. E a moto que ele vinha na garupa, ele colidiu com... A moto colidiu com um carro. E esse rapaz morreu nesse acidente, que se for somar do começo do ano até agora, já foram 10 acidentes no começo do ano até agora, a maioria com vítima fatal, na AM-070, que liga Manaus a Manacapuru, que é o interior do Amazonas, e os acidentes, a maioria foi com morte. Pessoas morreram. E esse caso aqui, da entrada da cidade universitária, foi falta de iluminação pública, segundo a mãe do Richard Gomes, que participou de uma manifestação, a mãe desse rapaz participou de uma manifestação e está bastante revoltada. Prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, nós não temos raiva do senhor, temos raiva da sua atitude, porque o senhor promete e não cumpre, e prometer e cumprir é pior do que mentir. Portanto, quem vai devolver a vida desse rapaz, desse jovem, para a mãe? Quem é que vai consolar essa mãe? O senhor está no bem bom, o senhor está numa boa, é o prefeito mais rico do estado do Amazonas. O senhor anda com segurança, o senhor anda numa picape, essa criança, esse menino de 16 anos de idade, estava de carona numa moto e teve um encontro trágico com a morte. As imagens são do Pablo Medeira, eu sou o Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, voltamos aos estúdios. Eu fico imaginando o sofrimento dessa mãe. O sofrimento dessa mulher. Você faz ideia o que é perder um filho? Você faz ideia o que é perder uma filha? Recebi a notícia que o filho foi atropelado, que perdeu a vida, que morreu, um acidente fatal. E ela chegou a dizer, a gritar e a falar, se tivesse iluminação, meu filho não teria morrido. Se tivesse iluminação, meu filho não teria morrido. O Richard, de apenas 16 anos de idade. Iluminação. Falta de infraestrutura. Pavimentação das vias, da zona rural, até mesmo da sede do município. Infelizmente, o que nós percebemos é um município abandonado. Infelizmente, o que nós percebemos é a dor e o sofrimento dessas pessoas que moram no município de Iranduba, que já não sabe mais o que fazer. Essas pessoas que acreditaram, atenção, Samuel, que acreditaram no senhor prefeito Augusto Ferraz, que depositaram no senhor a confiança e a esperança de dias melhores, que depositaram no senhor a esperança de um novo Iranduba, uma nova cidade. Mas, infelizmente, tudo ficou apenas uma verdadeira utopia, ilusão, para não falar uma verdadeira mentira. O que fica agora é apenas a dor, o lamento, o desespero de uma mãe, de uma família que perdeu o Richard, esse jovem de apenas 16 anos de idade. Simplesmente porque a mãe disse e gritou, morreu porque não tinha iluminação. Dor, lamento e desespero dessa mãe e dessa família. Lamentável tudo isso. Eu quero agradecer a você, muito obrigado pela sua audiência, você ligado aqui na tela do programa Voz do Interior.
Você que não me conhece ainda, eu sou André Santos e uma equipe de profissionais que todo dia, 1h da tarde, está aqui junto com você, na INC News, canal 10.2, levando o programa que está na boca do povo. Você já sabe, eu estou falando aqui do programa Voz do Interior. Pessoal, amanhã temos um encontro marcado, 1h da tarde, eu e você e eu. Valeu, forte abraço.